Olá, eu quero saudar a você que nos acompanha pela TV Manaim, com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui mais um episódio tratando ainda a respeito da criação de Deus. E hoje nós vamos falar aqui a respeito do tema que é o exército de Deus. E para falar sobre esse assunto conosco estão aqui membros do grupo Ciência e Fé. O primeiro deles é o pastor Eduardo Rosetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Willer, a paz do Senhor, pastor Tiago. Um prazer estar aqui novamente juntos. Maravilha, maravilha. Pastor Tiago, paz do Senhor. Pai do Senhor, todos os irmãos que estão nos assistindo. Isso mesmo, estamos num ambiente diferente, um cenário diferente hoje. Estamos aqui no estúdio de podcast para falar a respeito desse assunto, finalizando praticamente o estudo sobre a criação, a temporada de episódios a respeito da criação. Nós vamos ler um texto base que corrobora com esse tema que está em Gênesis capítulo 2, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. O fato é que ao longo desse episódio aqui, da nossa conversa, nós vamos tratar aqui ainda algumas expressões bem interessantes que até vai carregar o tema do episódio de hoje, né? Os exércitos, né? Os exércitos foram acabados. Então, nós vamos falar o que significa isso de fato, à luz da palavra de Deus, e que desdobramentos isso discorre na vida espiritual dos servos, da nossa caminhada na presença do Senhor. Mas como estamos ainda tratando a respeito da criação, eu acho que é importante, pastor Eduardo Rosetti, a gente trazer para todos que estão nos acompanhando qual que é o propósito, levando em consideração o livro de Gênesis, qual que é o propósito dele para falar a respeito da origem do mundo, da origem do universo. O que inicialmente nós gostaríamos de dizer ao nosso ouvinte é que o livro de Gênesis, ele conta a história real da criação de todas as coisas, não só do universo, como os seres vivos que habitam a terra. E Deus o faz de uma forma inicialmente muito simples, né, de uma forma genérica, abrangente, e com o passar do tempo, ele vai aprofundando melhor determinados conceitos, determinadas expressões. Então, no texto que abre o texto que nós lemos hoje, Sim. assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Veja, essa expressão é uma expressão em que o escritor inspirado, ele faz um acabamento daquilo que foi dito, vamos dizer, no capítulo 1, e ele prepara o leitor para o assunto que virá a seguir, que nós podemos dizer no capítulo 2. Não é? Ambos os capítulos, eles falam sobre a criação. E se nós observarmos atentamente cada capítulo, nós vamos observar que há uma mudança de ótica, não é? Da forma como o escritor ele aborda o escritor inspirado. Então é a inspiração divina que levou o escritor a registrar dessa forma como está escrito a descrição da criação do universo, né? E como eu gosto assim de dizer, a Bíblia não é um livro de anatomia e nem um livro de fisiologia. Ou seja, um livro de anatomia, eu encontro as características das diversas estruturas que constituem o ser humano, o corpo humano, um corpo de um ser vivo. Então, a anatomia, ela descreve, né, como que é o osso, a sua característica, a forma, os ossos com os quais ele articula, né? E a fisiologia, ela mostra a função que este osso ele executa no contexto do esqueleto. A Bíblia não é um livro de anatomia e nem de fisiologia.
eu diria que a Bíblia é mais um atlas. Então, quando eu abro a Bíblia, então eu vejo um painel geral, né, do mundo, né, um painel geral da criação, onde ele me diz as cidades, os lugares, os rios, os oceanos, os mares, né? E eu, examinando de uma forma realística, de uma forma verdadeira, a localização de cada um desses nomes, eu vou encontrar aquilo que eu quero dentro deste grande mapa que está aberto diante de mim. Então, a Bíblia é esse mapa, esse atlas, em que eu tenho o posicionamento de cada coisa dentro do universo. Então, é muito interessante nós analisarmos e vermos a Bíblia sob esse ponto de vista. Maravilha. Eu até entendo que a palavra do Senhor, principalmente com relação à criação, ela vai falar de uma forma simples, mas ao mesmo tempo extraordinária, a Certo. respeito de cada etapa, de tudo que nós já tratamos, né, a respeito de cada dia da criação. Mas ainda abordando esse aspecto, o senhor falou da forma particular que a Bíblia ela vai mencionar as coisas, principalmente do relato da criação, e a gente observa, principalmente os 2 primeiros capítulos de Gênesis, uma coisa que muitas pessoas elas acabam indagando, pessoas que não têm um conhecimento próprio Sim. da palavra de Deus, Certo. e alguns até que questionam determinadas coisas, mas é importante a gente trazer isso até como esclarecimento para todos que estão nos assistindo. Muitos falam assim, olha, o capítulo 1 tem um determinado relato e o capítulo 2 teria um relato que não corresponde tão corretamente como está descrito no capítulo 1. Aí a pergunta é para o pastor Eduardo Rosé esclarecer, e o pastor Tiago também pode comentar depois, há uma incoerência em relação à descrição de Gênesis 1 em relação ao capítulo 2, ou na verdade eles se complementam? Olha, a minha sugestão ao leitor, nós temos uma expressão que é a expressão guia, que nos ajuda a entender muito bem. Veja, quando ele abre o capítulo 1, ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja, olha essa expressão, os céus e a terra. A impressão que nós temos é que o capítulo 1, ele mostra o observador que está posicionado fora da terra e ele dita para alguém o que ele está vendo. Então, os céus e a terra. Então, ele descreve como foi a criação do cosmo, como a terra, no início da sua criação, ela era sem forma e vazia, como o Senhor, através das ações continuadas, né, da sua capacidade criativa, ele ordenou cada coisa no seu devido lugar, separou a água, separou a terra seca, criou na terra seca os vegetais, criou nos mares os seres vivos e os colocou na terra e, por fim, criou o homem. Então, o clímax da criação que o capítulo 1 nos descreve é a expressão muito bom. E por que a expressão muito bom? Porque Deus viu ali a criação completa, né? Tudo que ele precisava de criar, né, a perfeição do ambiente ecológico, da natureza, está concluída ao término do capítulo 1. E aí nós começamos agora o capítulo 2, né, que de um certo modo, à primeira vista, parece uma repetição, mas não. Se nós formos no versículo 4, o final do versículo 4 diz assim: essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Olha, agora há uma inversão. Em vez de falar os céus e a terra, é a terra e os céus. Indicando, e aí, quando nós lemos a continuação deste capítulo, observa,
e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e a erva que ainda não brotava, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, é toda a referência, toda a alusão que é feita a partir deste momento é a terra. Nos fazendo compreender que o observador agora não está mais no céu, o observador está na terra. Então ele olha para a terra e olha para o céu. Ele olha para as coisas que estão em cima da terra e começa a descrever os acontecimentos do ponto de vista de um observador na terra. É por isto que alguns estudiosos, eles dizem que o primeiro capítulo ele foi escrito sob o ponto de vista de Deus. E o segundo capítulo ele foi escrito do ponto de vista do homem, né? Eis a grande diferença. E qual é o clímax? Qual é o ponto alto do capítulo 2? É a criação da mulher, né? No capítulo 1, ele encerra com a alegria de Deus em ver tudo criado e o homem sendo a coroa da criação, colocado nesse ambiente que foi perfeitamente criado por Deus. E a alegria que encerra o capítulo 2 é a alegria do homem em ter a mulher agora como sua companheira, né? Ela foi criada e agora ela está estabelecida como a sua adjutora que está ali para a sua alegria e felicidade. É bom relatar também que a Bíblia, originalmente, ela não tinha capítulos nem versículos, né? Ela era um texto contínuo, né? Só depois, já 1227, vai dividir a Bíblia em capítulos, depois 1500 e pouco vai dividir a Bíblia em versículos, depois vai ser incluído alguns títulos que a gente tem, inclusive esses títulos nem fazem parte do escrito sagrado, não fazem parte, mas eles servem para nos situarmos em alguma coisa. Alguns deles estão até equivocadamente colocados, estão errados, né? Mas a gente tem que entender que capítulo e versículo só entrou essa divisão com o intuito de nós podemos nos localizarmos com mais facilidade. Mas lembrar que o texto descrito aqui é um texto contínuo. Outro aspecto, Moisés não foi a pessoa que viu isso. Então Moisés está servindo ali de um escritor, daquele que está contando para Moisés. Por isso que a palavra fala que Deus conversava com Moisés boca a boca. Que chegou para Moisés, Moisés, vem cá, agora eu vou te explicar como é que foi criado todas as coisas. E aqui você coloca no capítulo 1, você vê a característica desse Deus que é transcendente, que ele está fora do universo. É aquele Deus que vê as coisas de fora do universo, ele vai criar os céus, ele vai criar a terra, ele vai estabelecer as leis que regem todo o universo que hoje a gente conhece, ele vai estabelecer toda a palavra dele, vai estabelecer como o universo num todo vai funcionar. Agora, no capítulo 2, a gente vai ter a característica desse Deus que é imanente. Isso. Que ele também, apesar de ele estar fora do universo, porque a palavra diz que ele é tão grandioso que ele mediu todo o universo com a palma da mão, mas ele também é um Deus que está conosco. Então, mostrando que agora ele está com essa característica de um Deus imanente, que é aquele que está do lado. Olha, a erva não brotou, não tinha homem para lavar a terra. De onde ele está falando de quê? Daquele período, entre o terceiro dia, não foi o terceiro dia que a erva começou a brotar, sim. até o sexto dia que o homem não tinha. Então, não tinha, tal, agora vai criar o homem, agora eu vou fazer isso. Ele está dando essa característica de um Deus que também está ao nosso lado. Então, a criação, você pega para o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai ver uma relação poderosa desse Deus que é transcendente, que ele governa todas as coisas, mas desse Deus também que é imanente, que está dos nossos lados, para nos dar vitória, para nos sustentar. E como o pastor Rosete disse, ele termina o capítulo 1 com a coroa da criação, que é o homem, né? E quando a gente diz o homem, é um homem de forma geral, a humanidade. Isso. E no capítulo 2, ele termina o capítulo 2 com a criação da mulher. Ele faz o relato da criação do homem, ele faz o relato da criação da mulher, e ele termina o capítulo com essa alegria da criação da mulher, mostrando também dois aspectos do nosso dia a dia espiritual. Num primeiro momento, a criação do homem para louvor. No segundo momento, agora a criação da mulher. E aí nós vamos ver que a mulher tipifica a igreja fiel. A mulher, esse casamento de Jesus com a noiva,
é a igreja. Então, mostrando que o final da criação, que aqui ele está relatando o final da criação, o final de tudo é nós estarmos na eternidade com o nosso Deus. Isso aqui tudo é transitório. Amém. Nós vamos estar na eternidade com o Senhor. Esse Então, aspecto essa profético é muito grande alegria, onde vai chegar um dia onde Jesus e a sua noiva vão se encontrar na eternidade. Por isso que no livro de Apocalipse fala, o Espírito e a esposa dizem vem. É o desejo também da igreja de viver esse momento na eternidade. maravilha. Glória a Deus por isso. Muito bom. Nós vemos que é uma forma didática do Senhor também descrever tudo que ele fez de uma forma geral Sim. no capítulo 1. E no capítulo 2 ele simplesmente vai detalhar aquilo que ele criou. Tentar Olha, explicar. Eu vou fazer uma analogia para os irmãos para ver como que Deus é sábio em relatar. Só no versículo 1, se ele fala assim, ó, haja luz e houve luz, acabou. Moisés entendeu. Agora imagina se ele faz esse relato de uma maneira científica. Ó. Haja luz, a luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. Aí Moisés, o quê? Quilômetro? O que é quilômetro? Aí ele tem que explicar quilômetro. Exatamente. A luz tem seus aspectos... Não é o intuito da Bíblia. Não é. A luz é espectro, a luz é onda, mas é também a partícula. Já pensou? Ele tem que explicar, Moisés, eu criei a luz, mas ele é onda, mas também é partícula. Ela é fóton. E, rapaz, ia dar Por isso uma que Bíblia para como cada o pastor versículo. Rossetti disse, é o Atlas, né? A gente sabe ver o Atlas, né? Isso. A gente vê cada coisa que Deus estabeleceu, que ele criou e os seus respectivos nomes, não é? Olha, aí nós vamos entrar aqui agora nessa expressão, é uma expressão muito interessante, que é seu exército. O que a gente pode falar, pastor Rossetti, a respeito dessa expressão aqui descrita no livro de Gênesis? Eu sou fascinado com o estudo dessas expressões. É verdade. Eu gosto muito de analisar profundamente cada expressão, porque a Bíblia ela nos diz que nenhuma vírgula, nenhum tio está colocado na palavra de maneira fortuita, ocasional. Há um detalhe. Então, a palavra que é traduzida por exército, né, e a tradução ela é vamos dizer assim, a palavra hebraica que dá origem à tradução com exército é uma tradução que diz respeito a agrupamentos, né? Ela se encontra em vários lugares na Bíblia quando fala o Senhor dos Exércitos. Então, essa expressão ela nos fala muito. E por quê? Porque a inspiração divina ela mostra a natureza como um conjunto de soldados, de elementos que obedecem a um comando central. Então, a natureza não é um amontoado de estruturas, de coisas que estão colocadas fortuitamente, aleatoriamente ao acaso no mundo. Antes, a natureza é uma organização semelhante a uma organização militar, né? E quem já participou, quem serviu o exército, quem já participou, viu que nenhum soldado ele faz nada sem que ele tenha uma determinação para cumprir aquela exata função. Então, o exército ele denota, como nós vimos, um comando central, ele denota uma organização, ele denota uma ordem, uma disciplina. Né? Nós sabemos que a vida militar está baseada em duas colunas, a hierarquia e a disciplina. Então, se não houver a hierarquia e a disciplina, toda a estrutura militar ela desmorona. Então, o Senhor, quando ele fala do seu exército, ele fala de um conjunto de estruturas que atendem à voz do seu comando. Ele manda e eles obedecem. Então, mas quando nós dizemos assim, mas a pedra é um ser inanimado,
é um ser inanimado para nós. Não é um ser inanimado para Deus. A pedra Controle sobre ela. é um soldado do exército de Deus, né? Até por isso Jesus fala, né? Se esses escalarem, né? Até as pedras clamarão. As pedras clamarão. Então, veja, todo o universo, toda a composição do universo são soldados do exército de Deus. Né? É o que ele fala aqui. Os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então, é muito interessante nós meditarmos nisso. E isso encontrará muitos desdobramentos, até mesmo na nossa compreensão e no nosso relacionamento com Deus. Saber que Deus ele é o comandante de toda essa estrutura do universo, né? E assim como o pastor Rosete falou, e aqui nós temos 2 militares na mesa, eu e o pastor Rosete, então a gente entende um pouco dessa... O máximo que eu consegui fazer é estudar em um colégio militar, mas... A gente entende um pouco dessa dinâmica, né? E aí você vai ver que um bom soldado, ele só executa uma ordem quando vem de um superior, né? Ele vai executar aquilo que foi determinado. E ele só deixa de executar aquilo que foi determinado quando vem uma outra ordem mandando ele parar, né? Então o bom soldado, ele executa a ordem e ele vai continuar executando aquela ordem até que venha um outro comando e fala assim, ó, para, porque agora você pode retornar.